Marcos capítulo 7. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Versículo 9. A diferença entre o puro e o imundo, e entre o santo e o profano, havia sido transformada em um conjunto de regras e tradições que eram manipuladas pelos líderes judeus como um meio de expor sua religiosidade. Ao contrário de Jesus, que buscava a discrição, aqueles homens faziam de tudo para serem notados e aclamados como exímios observadores da lei. Julgando estar fazendo a vontade de Deus, jeitosamente rejeitavam o assim diz o Senhor para guardar suas próprias tradições. Seus corações ocultavam sua malícia, mas Jesus podia os ler e enxergar o que de fato os movia. Jesus não condenou as leis de higiene e nem as leis de saúde, e sim a maneira como elas eram observadas. Na verdade, as regras cuja observância exigiam os fariseus não fazem parte do corpo de leis dadas por Deus a Moisés, mas faziam parte da tradição dos anciãos. Enquanto lavavam as mãos várias vezes, seus corações estavam cheios de impurezas. E por mais que Jesus os advertisse, a dura cerviz os impedia de entender o que realmente importa aos olhos do Senhor. Considerando puros todos os alimentos, Jesus não autorizou a ingestão da carne de animais imundos, pois estes a Bíblia nem considera como alimento. Veja Levítico capítulo 11. A lição que ele deixou neste episódio não tem a ver com comida, amados, mas com pureza de coração. Seu objetivo era que o povo entendesse algo muito maior. Ouvi-me todos e entendei, foi o apelo de Cristo para que toda a multidão compreendesse o real significado de suas palavras. Pois longe de estar fazendo o mesmo que fizeram os escribas e fariseus para com os discípulos, Jesus não os estava criticando, mas admoestando quanto ao uso do rigor das tradições em detrimento da lei de Deus. Se observarmos com atenção a lista dos maus desígnios que procedem do coração humano, perceberemos que todos eles estão relacionados com a quebra dos 10 mandamentos. A lei de Deus, portanto, funciona como um espelho para que possamos reconhecer a nossa natureza pecaminosa e a nossa necessidade de um Salvador, e não para contemplarmos a nossa própria imagem com o orgulho de um legalista. Ser um observador da lei está muito acima de ser um crítico praticante de rituais. A verdadeira obediência envolve, em primeiro lugar, o que Cristo mesmo elencou como a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. Felizes os que confessam diante de Deus a sua necessidade de um Salvador pessoal. Felizes os que assumem que diante de sua condição pecaminosa e de seu coração desesperadamente corrupto, Jeremias capítulo 17, versículo 9, não conseguem fazer nada sem Jesus. Felizes aqueles que, à semelhança da mulher cirofenícia, perseveram em humilhar-se perante o Senhor do Universo, porque no final de suas súplicas vem a vitória. Felizes os que têm um encontro com Jesus à parte e permitem que Ele os cure de sua surdez espiritual e de sua língua impedida de louvá-lo. Não fomos chamados por Deus para sermos juízes de nossos irmãos, e sim para sermos servos uns dos outros. Deus conhece o nosso coração e sabe exatamente o que somos na essência, e todo aquele que o ama e o busca não sentirá orgulho próprio, mas em sua vergonha por sua condição tão dessemelhante de Cristo, não encontra uma posição mais confortável a não ser prostrar-se diante do único capaz de salvá-lo. A bênção do Senhor e a sua aprovação não depende do que fazemos ou deixamos de fazer, mas do que permitimos que o Espírito Santo realize em nós
e através de nós. Toda a súplica que ascende aos céus com humildade promove o maior dos milagres, que é a transformação das obras da carne, Gálatas capítulo 5, versículo 19, em fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Oremos, amados. Nosso Pai Celestial, como o antigo Israel, estamos sujeitos a cair no mesmo engano. Vivemos no tempo de Laodiceia e podemos estar contando vantagem de uma rica e confortável situação, enquanto não passamos de miseráveis e infelizes, com os olhos vendados para enxergar nossa nudez espiritual. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Pai. Faz-nos ouvir tuas batidas, nos convidando a abrir a porta do nosso coração, para que possas entrar e nos oferecer o único alimento que nutre a alma. Unge os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, veste-nos com a justiça de Cristo e concede-nos o ouro refinado para que sejamos ricos de tua graça e amor. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, humildes de espírito. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.